Sejam muito bem-vindos ao programa Controverso. Nós terminamos agora o processo eleitoral majoritário do nosso país. Escolhemos nossos deputados, senadores, escolhemos o governador do nosso estado e escolhemos também o nosso presidente da República. A sociedade agora, ela precisa voltar para dentro de si mesma e ela precisa começar um processo importantíssimo de dar continuidade a toda essa educação política, em alguns casos um pouco de falta de educação, que nós percebemos que agitou muito o contexto de todos nós. Um dos elementos formadores dessa sociedade é a Ordem dos Advogados do Brasil. Um dos elementos mais importantes no nosso contexto democrático e republicano. A Ordem participa, direta e indiretamente, de muitas decisões que afetam a você, que agora está me ouvindo. Por isso a eleição para os dirigentes da Ordem é tão importante. E ela ocorrerá agora, no mês de novembro. Por isso, o nosso convidado de hoje, ele é alguém que tem a família diretamente ligado à história da advocacia goiana. Seu avô, Antônio Ramos Caiado, em 1895, foi o primeiro advogado tecnicamente completo de nosso estado, dentro da sua formação acadêmica. Em 1932, nós temos o primeiro presidente advogado da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele que tem o número 001 da sua carteira goiana, doutor Albatênio Caiado. Nós estamos hoje aqui com o nosso colega, doutor Alexandre Ramos Caiado. Ele que foi presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB de Goiás, também conselheiro seccional, atualmente presidente do Sindicato dos Advogados do Estado de Goiás e ainda, desde o início da sua vida acadêmica, foi presidente do DCE da Faculdade Anhanguera e vice-presidente da UEE. Um currículo maravilhoso, né, Alexandre? Classista. Primeiramente, eu quero agradecer, Giovanni, o seu convite, da Fonte TV, do programa Controverso. Muito feliz de estar aqui para poder debater e falar sobre a advocacia, sobre a OAB de Goiás. Eu te agradeço, inclusive, a prontidão e de forma imediata que você nos atendeu. Realmente um currículo invejoso, né? Você tem uma participação classista e acadêmica muito boa e um histórico familiar. Mas eu te pergunto, o porquê que você veio para esse pleito? O que te motivou a formar uma chapa, juntar colegas e se apresentar? E quais as credenciais do seu trabalho, da sua formação, além do currículo que nós apresentamos, que te qualifica para que o nosso telespectador, o nosso internauta, que é advogado, venha a interessar-se em tê-lo como representante? Giovanni, primeiramente é uma questão de perfil. Você viu aí no nosso currículo um perfil classista. Fui um defensor, quando estudante, dos meus colegas e também quando estive e entrei na Ordem após a nossa admissão na inscrição da Ordem. Quis continuar fazendo esse trabalho. Fui convidado a permanecer na comissão a ser membro da Comissão de Prerrogativas. Ali desenvolvi um trabalho e esse perfil é o que me motiva, a paixão pela advocacia. Isso nos traz a este momento. E, como você disse, fui presidente da Comissão de Prerrogativas, fui conselheiro e agora sou presidente do Sindicato dos Advogados do Estado de Goiás, do SAEG. E o que ocorre? Na presidência do SAEG, nós estamos percebendo que a advocacia está sem amparo, ela foi deixada de lado. Por quê? Porque eu recebo, no mínimo, entre 10 a 15 telefonemas por dia de advogados que, saudosistas daquele momento que a gente defendia na Comissão de Prerrogativas, os seus direitos, as suas prerrogativas, e que não tem essa resposta da Ordem atual. E aí eles ligam e falam, e a gente tem resolvido. Então isso nos motivou a pleitear, a mostrar o quê? Que se pode fazer diferente. Quer dizer, a mostrar que temos que acreditar na mudança. A mudança para alguém que tenha o perfil de defender o advogado, um defensor nato da advocacia. Então, esse é o motivo. É um motivo que me motiva, que me toca desde os primeiros dias que eu entrei na faculdade, quando eu cheguei ao movimento estudantil, quando eu cheguei à Ordem. Esse é um motivo muito forte. E
quanto à questão outra que você perguntou era... Primeiro, o porquê, o que te motiva, né? E qual credencial que você traz, além do currículo que nós já apresentamos, que qualifica você para esse posto? O de presidente da ordem. Essa credencial é importantíssima. Porque, veja bem, nunca na história de Goiás nós tivemos realmente alguém que conheça da defesa da advocacia, das prerrogativas. Veja, eu me formei na Comissão de Prerrogativas. Eu fui membro, secretário-geral, vice-presidente e presidente. Quer dizer, eu sou reconhecido como um dos maiores defensores de prerrogativas do Brasil. Eu sou reconhecido nacionalmente por esse trabalho que nós fizemos e desenvolvemos aqui em Goiás. Então, essa é uma credencial muito forte. Como eu disse, nunca antes tivemos um presidente que realmente originário da defesa da advocacia. E agora sim, nós vamos ter alguém que realmente vai defender o advogado, a advogada, que vai defender a pessoa, vai defender os seus honorários. A advocacia está passando um momento muito difícil, a crise já atingiu a advocacia. Nós não estamos preocupados com festas e nem outras coisas mais, nós estamos preocupados em continuar a ser advogado. As pessoas acreditarem nessa questão de que vale a pena ser advogado. Então, por isso, nós estamos aqui. E eu acredito que esse é o nosso grande credencial, a nossa história na defesa da advocacia. Doutor Alexandre Caiado, o senhor comentou agora nas suas palavras inaugurais que as pessoas estão saudosas daquele tempo. Me parece que, acompanhando as discussões que têm chegado a respeito da OAB, desse pleito eleitoral da OAB, que tem uma discussão sobre aquilo que era e aquilo que é. O senhor representa aquilo que era. O senhor esteve durante muitos anos, assim que a minha plateia sabe que eu sou advogado, né? E também estive durante muito tempo, inclusive fomos colegas, né, de conselho. De uma certa forma, o senhor não representa também isso que era no sentido não positivo? Não. Por quê? Porque quando estávamos lá, é o que eu falei, o que nos credencia é o fato de termos estado na Comissão de Prerrogativa, de termos sido forjados, construídos na defesa da advocacia. E isso foi muito bom. Apesar dos poucos recursos que tínhamos, nós nos desdobrávamos no atendimento da advocacia. E isso continua agora sem recurso nenhum. O SAEG não tem recursos. Quer dizer, então, eu fiz parte de um movimento que geria a ordem. Só que eu não era líder desse movimento. Eu era um membro. Você também, Giovanni. Você foi conselheiro da ordem. Você não era líder do movimento. Você não dava as cartas na ordem. Você não direcionava o que tinha que ser feito. Às vezes eu requeria, eu pleiteava e não tinha as forças necessárias para melhorar ainda mais o atendimento à advocacia. Às vezes as coisas não surgiam como elas deveriam surgir. Tanto é que quando houve a dissidência da ordem, quer dizer, que quando houve aquele movimento do ex-presidente ir para o governo e deixar a advocacia, o que foi muito mal recebido por nós, eu fui um pré-candidato contra aquela situação. E tivemos 3 candidatos, pré-candidatos na eleição direta. Foram o Sebastião Macalé, o Enil Henrique e o Alexandre Caiado, você lembra? Deixa eu explicar aqui para o internauta e para o telespectador. Em 2015, houve a renúncia do então presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da seccional aqui de Goiás, Henrique Tiburcio Pena, que foi atender a uma convocação do então governador Marconi Perillo, assumindo uma secretaria. Quando isso ocorre, há uma eleição indireta. A eleição é feita somente no conselho. E nessa oportunidade se apresentaram para aquela eleição 3 pessoas, 3 advogados que eram membros do conselho de então. Doutor Enil Henrique, doutor Sebastião Macalé, né? E o doutor Alexandre Ramos Caiado. E sagrou-se vitorioso o doutor Enil Henrique, não é isso? Então, naquele momento, você já percebia a ruptura? Já percebi a ruptura e já não estávamos felizes. Imagine que pouco antes daquele momento, a crise na Comissão de Prerrogativas, não a crise de atendimento ao advogado, porque nós nos desdobrávamos, chegou ao ponto de tirarem a secretária do núcleo de defesa das prerrogativas. Então, essa é uma questão que nós repudiamos. Eu cheguei a contratar uma secretária particular, que não podia ficar no núcleo, porque não era funcionário da OAB, que ficava no nosso escritório para poder fazer o atendimento que nós deixamos de ter.
para não ficar capenga a questão das prerrogativas. Então, assim, o esforço nosso foi hercúleo na defesa das prerrogativas. Então, eu acredito que na gestão da ordem, um presidente que teve essa história e essa trajetória da defesa da advocacia vai saber defender o advogado. E no mais, nós conseguimos fazer essa defesa, Giovanni, e nós não tivemos retaliação de ninguém, porque sempre interagimos com o tribunal, com os órgãos do governo, as administrações pública direta e indireta, com muito respeito, e sempre fomos muito bem ouvidos e conseguimos resolver muitos problemas. Quer dizer, existe a questão de prerrogativa é igual ao crime. Tipo assim, as pessoas... existem os homicídios. Você pode diminuir ele, mas é impossível zerar. E isso é uma realidade. Então, quer dizer, quando você... Naquele tempo, as prerrogativas profissionais passaram a ser respeitadas. De um ponto de o seguinte, que quando um advogado estava numa serventia e falava, vou chamar a comissão de prerrogativas, eu falei, não, peraí que a gente resolve aqui. Porque eles sabiam que a comissão era presente. Se estava numa delegacia, meia-noite, o delegado ali, às vezes, arbitrariamente, não deixando falar com o preso que tinha estado naquele momento, falava assim, vou chamar a comissão de prerrogativas. Ele sabia que se chamasse à meia-noite, estaria lá um advogado da ordem, da comissão de prerrogativas, presidido por nós. Doutor Alexandre, nós temos aí uma percepção, não sei se o senhor concorda com ela, de que nos anos anteriores, nos 20 e poucos anos anteriores, as antigas gestões da ordem trabalhavam muito em cima de estrutura. Me parece que essa gestão atual, ela tem se pautado muito na questão da gestão administrativa e também na questão do conhecimento, da educação desse advogado. A sua proposta é um enfoque maior nas prerrogativas? Prerrogativas é tudo para a advocacia. Prerrogativas são os honorários. Os honorários advocatícios que são aviltantes, quando você defende a prerrogativa, você defende os honorários do advogado. E o que é o advogado ou qualquer profissional, Giovanni? Sem estar ali com recursos para o seu dia a dia, sem condições de sustentar a sua família, qualquer profissional que não tiver condições, não receber em dia seus honorários, não tiver honorários deferidos justamente, ele vai passar dificuldades, ele vai abandonar a profissão. Então, prerrogativas são honorários. A primeira coisa que é o alimento do advogado. Prerrogativas é o interagir com o Tribunal de Justiça, é o interagir com o governo, com respeito, com postura, ser recebido e as coisas tratadas serem realizadas. O que nós vemos hoje é que o tribunal não recebe a atual gestão, o presidente especificamente. O atual governo, apesar de estar muito próximo à atual gestão, especialmente o governo anterior do senhor Marconi Perillo, era muito ligado à gestão, mas não teve benefícios para a advocacia. Nós estamos recebendo aí o HD de 2011. Como que o advogado que recebeu R$80 em 2011, ele está recebendo agora R$80 sem qualquer correção? Isso é justo? Isso é interlocução da OAB com o governo? Isso para mim é subserviência, isso é concordismo. Veja uma gestão concordista. Nós estamos numa dificuldade muito grande de continuar a advogarmos. Quer dizer, é uma situação que não se viu antes. Doutor Alexandre, as prerrogativas são fundamentais, mas o que eu percebo? Que há uma discussão também muito grande na área de gestão administrativa. Como é que o senhor imagina lidar com essa parte da gestão administrativa? Como o senhor mesmo disse, o senhor não teve a oportunidade de atuar nessa área junto à OAB. Como é que o senhor imagina conduzir esse processo de gestão? Nós teremos uma excelente diretoria que comporá a nossa chapa, um excelente corpo na CASAG e, veja bem, eu sou uma pessoa que não sei concentrar as coisas em mim. Eu sou meio que um parlamentarista, vamos dizer, no modo de ser. A minha gestão na presidência da Comissão de Prerrogativas era tão aberta que muitas pessoas já falaram nos WhatsApp, conversando, eu lembro muito da gestão do doutor Alexandre Pimentel, o nosso amigo, nosso colega, doutor Alexandre Pimentel, quando ele foi presidente. Falei assim, eu fico feliz. Por quê? Porque o doutor Alexandre Pimentel ainda não foi presidente da Comissão de Prerrogativas. Certamente ele o será, porque ele é muito competente.
mas ele era vice-presidente. Mas a questão era tão assim aberta de que quem quer trabalhar e vai ter seu espaço, que nós somos reconhecidos por isso. Mas o senhor, doutor Alexandre, aproveitando e fazendo essa pergunta um pouco melhor, o que existe hoje na gestão da Ordem dos Advogados do Brasil que não existirá quando o senhor for presidente? Depois eu lhe faria uma segunda pergunta e eu repito essa pergunta para o senhor, né? E o que não existe e que passará a existir? Então, a primeira é o que existe hoje e não terá na sua gestão. O que existe hoje? Existe hoje, e antes de falar o que existe hoje, eu vou colocar uma fábula. Existe uma fábula que há muitos anos eu ouvi um deputado na Assembleia Legislativa, eu estava lá naquela parte que você fica vendo os debates, e o deputado ele foi para a tribuna e falou assim: isso está parecendo aquela história do bode. Vem um cidadão, você está na sua sala com sua família tranquilamente, vem um cidadão e coloca um bode na sua sala. Aí você já imagina um bode dentro da sua sala, ele sobe no sofá, ele derruba os cristais, ou vaso de porcelana, ou vaso simples de vidro, o que for, não importa a sala. Ele vai fazer e faz as suas necessidades fisiológicas nessa sala. Depois, aquele mesmo cidadão que colocou o bode, ele vai lá e tira o bode. E aí ele se tornou o herói. Ele se tornou uma pessoa maravilhosa. Nossa, ele é bom demais. Ninguém lembra que ele colocou o bode, só lembra que ele tirou o bode. Então, o que existe nessa gestão que não vai existir na minha? Veja bem, todos os serviços que existem, que eram cobrados anteriormente na ordem, em todas as gestões, tipo xerox, o estacionamento, essas coisas tinham o seu período livre e o seu período cobrado. Eles continuam sendo cobrados. E essa dita bumerangue, ela não atinge a xerox, não atinge o estacionamento e outros serviços mais. Aqueles serviços que não eram cobrados, aí é o bode. Passaram a ser cobrados. E a partir do momento que eles passaram a ser cobrados, eles foram contestados. Aí criou-se o quê? O tirar o bode, o bumerangue. Você paga a sua anuidade e depois você desconta 50% em benefícios de coisas que nunca foram cobradas. E isso não vai ocorrer. Nós não vamos cobrar. Por quê? Vamos dizer, o meu escritório, dá um exemplo. O meu escritório é cobrado uma taxa que você, sendo advogado, pagou em dia, está em dia com a anuidade da OAB, você vai lá e tem 50% de desconto. Não é isso? Aproveitando a sua anuidade. Isso não era cobrado antes. Existia os escritórios para o atendimento do advogado, não era cobrado. E agora estão sendo cobrados. E aí veio o bumerangue para dizer que não vão cobrar mais, vão cobrar a metade. Então, tenho certeza. E outra coisa, o meu escritório, como é uma questão empresarial, ele não se sustenta. Veja bem, muito poucos são os advogados que frequentam o meu escritório. Se você vai lá hoje, se você for lá nesse momento, no dia de semana, você vai encontrar o quê? Em 50 baias, você vai encontrar 3, 4, 5 advogados. Então, quer dizer, aquela estrutura ela é paga pela CASAG. Aquele funcionário, independente se alguém vai usar e vai pagar uma parte que vai ser descontada pela bumerangue, essa parte, ela já aquele funcionário vai receber a energia que gasta ali, já vai ser paga. Então, a OAB, você paga a anuidade, já está mantendo a estrutura. Eu não vou cobrar mais por essa estrutura. Entendeu? Isso não vai existir. Mas, doutor, eu tenho conhecimento de causa que essa estrutura gratuita continua ainda naquele centro de serviços ali, em frente ao Credjur, lá na ESA, onde tem o estacionamento, o serviço gratuito permanece. Vai lá para a CASAG somente aqueles que quiserem uma estrutura melhor, não é assim? Sim, realmente é isso. Tanto é que você vê, e aí eu vou falar o que eu vou fazer, que é a outra pergunta que você já adiantou. Isso. Tanto é que lá, quando você vai nessa estrutura, ela está cheia, está sendo utilizada, uma estrutura que já existia, e tem estacionamento para o advogado. Isso. A outra pergunta é, o que não existe e que passará a existir caso o senhor seja eleito? O que não existe e que passará a existir? Nós temos o jovem advogado. Temos o advogado que também já está militando há muitos anos e que está insatisfeito com a advocacia. Primeira coisa, eu quero, na nossa gestão, valorizando a advocacia, voltar ele a ficar feliz com a advocacia, que foi a profissão que ele escolheu. Mas nós temos um problema.
Nós temos o advogado que está inscrito regularmente na ordem e que ele precisa de ter, no mínimo, 3 anos para fazer concurso, não é isso, Giovanni? Isso. E a ordem não dá estrutura. Então, o que quer dizer? O advogado que quiser estudar, que estiver em dia com a ordem, ele vai ter toda uma estrutura para os seus estudos. Quer dizer, ele vai ter, aqui em Goiânia, ele vai ter mais de 500 vagas. Nós vamos fazer uma enorme biblioteca. Ou seja, vai ser uma ampliação, porque tem a biblioteca hoje que funciona, que tem os estudantes. Que é muito pequena. Acho que umas 20, 25 pessoas. Pois é, muito pequena, já existia. Já existia. Existia uma promessa que ela seria ampliada, não foi. Eu lembro que ela era ali junto ao núcleo prerrogativas e as pessoas da atual gestão que lá falavam, conversavam horas e horas com aqueles estudantes. Isso aqui é uma vergonha, nós temos que melhorar isso, nós vamos melhorar, e nada foi feito. Agora eu, Alexandre Ramos Caiado, que fui líder estudantil, participei de movimento estudantil, sei o quanto valorizar a educação, a boa educação. E nesse sentido, eu quero pegar, você advogado, você jovem advogado, você advogado que quer estudar para o concurso, você terá um local de estudo, que você chegará lá 7 horas da manhã e ficará até as 10 horas da manhã estudando, com toda a estrutura, tanto digital como física de livros, para o estudante. E já tenho até o local para fazer isso. Porque nós teremos um remanejamento. Onde é o meu escritório, veja bem, um estudante, quando ele vai para estudar. Então ele fica o dia inteiro, ele pode ir de ônibus, de Uber, ele não precisa de estacionamento, concorda, Giovanni? Ele vai chegar. Então a estrutura do meu escritório, que está lá vazia, ela vai ser transformada 90%. Ainda vai ter um espaço para o advogado que quiser estar ali fazendo gratuitamente, quer dizer, a sua petição. Mas nós vamos transformar aqui numa grande biblioteca, com mais de 500 vagas para quem quiser estudar. E por que eu faço isso, Giovanni? Porque a pessoa que teve o apoio da OAB, quando for magistrado, quando for um membro do Ministério Público, um delegado, ele vai agradecer à OAB e vai tratar bem o colega. Então, veja bem, Giovanni, neste momento eu vou pegar o quê? O local que hoje funciona a biblioteca e transformar ela no escritório, onde terá estacionamento para o advogado e para... Mas no caso, a CASAG, que é dona do meu escritório, ela tem vida própria e comando próprio. É importante que o nosso telespectador, o nosso internauta, ele entenda que você, quando vai votar no Conselho da Ordem, você vota na diretoria, em todos os conselheiros e também vota na diretoria da CASAG, que é a Caixa de Assistência, que tem CNPJ próprio, tem vida própria. A CASAG, essa Caixa de Assistência, a CASAG, é que é proprietária do meu escritório. No caso, o doutor Alexandre Ramos Caiado, o senhor faria essa mexida com a aprovação da CASAG. O senhor disse que seria das 7 às 10 da manhã ou seria das 7 às 10 da noite que o estudante poderia estudar? Das 7 às 10 da noite, né? Porque foi até um equívoco, então, na hora de pronunciar, um erro material. Como é que fica essa questão da CASAG? Porque ela que é a proprietária. O senhor vai comandar o conselho seccional. Como eu disse, na prerrogativa eu sempre tive uma gestão aberta com todos os colegas. E essa proposta, a nossa chapa tem a proposta de fazer uma gestão aberta em prol da advocacia. Então isso já está conversado com todas as pessoas que compõem a nossa chapa, que esse é o melhor caminho. Então é uma coisa tranquila. Apesar de ter gestão própria, já estamos em sintonia com essa situação, de fazer ali uma grande biblioteca e colocar aquilo que é hoje pequeno, igual você falou que está gratuito ainda, mantendo espaço sim, para alguém que quiser estar ali, mas vai ser um espaço maior para estudos, né, do advogado que quiser e seguir outra carreira. E com a aprovação da ordem, porque depois ele vai amar a ordem. Isso aí é um sentimento de gratidão que vai ficar. Isso vai repercutir aonde? Nos advogados, na questão das prerrogativas. O senhor não sente que o advogado está amando a ordem hoje? Não, não sinto. Eu sou presidente do SAEG, eu recebo telefonema todos os dias, mais de 10, igual eu falei, 10 a 15 advogados, muito assim, por dia ali, é uma situação complicada. Nós vamos por intervalo, mas você permaneça conosco. Vamos conversar sobre as comissões, advocacia do interior, advocacia de subsistência, aquele pequeno advogado, muitas vezes relativamente hipossuficiente. Vamos conversar sobre o panorama político e como que a Ordem dos Advogados do Brasil, representadas
pelo candidato Alexandre Caiado, imagina se relacionar. Fique conosco, voltamos daqui a pouco. Quer se manter competitivo na sua carreira? Venha para a Dalmas, pós-graduação 100% presencial em Goiânia. Oferecemos cursos reconhecidos pelo MEC nas áreas de Direito, Farmácia, Engenharia e Psicologia. Contamos com professores renomados, especializações atualizadas. Além disso, as aulas são um fim de semana por mês. Venha para a Dalmas e faça parte dessa escola de líderes. Controverso, juntamente com você, hoje eu, Giovanni Bueno, recebendo o candidato a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Goiás, doutor Alexandre Ramos Caiado. Doutor Alexandre, nesse bloco agora eu queria fazer um pouco de pinga-fogo com várias questões inerentes à advocacia. Como é que o senhor encara a advocacia jovem? A advocacia jovem é o nosso principal pilar. É a que precisa de ter toda a assistência da OAB. Quando nós, Giovanni, chegamos aí na primeira audiência, você lembra da sua primeira audiência? Tremendo, mais do que... Tremendo. Quer dizer, então assim... Sem fazer ideia como... A capacidade técnica da advocacia jovem hoje é excelente, mas às vezes até chegar aquele momento tem que ter confiança, né? Tem que ter estrutura, tem que ter o apoio, né? Então, uma das principais bandeiras que nós temos é que a advocacia jovem, geralmente, quando começamos aí, nós começamos a fazer dativos, não é isso? No caso de Goiânia não tem, porque tem a defensoria. Mas a advocacia jovem do interior, ela está carente e ela quer advogar. E às vezes não tem seus clientes, mas os juízes nomeiam para fazer os dativos. Qual que é o problema dos dativos? As UHDs que nós estamos recebendo é de 2011, 2012, e é preço congelado. Então, o que nós queremos fazer é uma proposta para a advocacia jovem, nós teremos uma boa interlocução com o próximo governo, e essa interlocução será no sentido de colocar para o governo que o advogado, depois de protocolizada a sua OHD, quer dizer, depois dela deferida e você protocolizou o processo para recebimento, que seja pago em 30 dias. Porque senão vira aquela coisa, aquela bola de neve. Está pagando 2011 e 2018 está indo para diante. Quer dizer, então se agora nós estamos recebendo 2011, são 7 anos, 2018 vamos receber daqui 7 anos. Mas, doutor Alexandre, o senhor já antecipou uma pergunta minha, que era a questão da OHD. Eu tenho conhecimento, claro, participei disso, que as OHDs, elas tiveram um expressivo pagamento recente, nos últimos 3 anos. E durante vários e vários anos anteriores é que ela esteve parada. Hoje, inclusive, criou-se um fundo e tem uma lei que foi aprovada que das custas judiciais alimenta-se esse fundo. O senhor não acha que esse movimento foi interessante? O senhor não reconhece ele como válido? Giovanni, você esteve na gestão qual da OAB? 2009 até 2016, até 2015. 2015. 2015 não, porque... Você foi conselheiro. Eu fui conselheiro até 2014. 2014. Saí para ir para o governo municipal. Ah, certo. Veja bem, então você foi na primeira e na segunda gestão da OAB. Do Henrique Tiburcio. Veja bem, na segunda gestão foi votado pelo Conselho Seccional a questão do fundo e foi encaminhada ao governo. A Assembleia aprovou aquele projeto que foi feito por nós na segunda gestão de Henrique Tiburcio, até um projeto do conselheiro Diogo Crozara, que era o relator, que concedia esse fundo dos valores do cartório, reservar um pequeno valor, um percentual, para pagar os dativos. O que vem ocorrendo? A Assembleia aprovou, isso é maravilhoso. Quer dizer, é um projeto que já existia e que nessa atual gestão foi aprovado. Aí começou a pagar. Só que atualmente está atrasado. Houve um desvio de finalidade, não sei o que ocorre, porque temos os recursos e os recursos não chegam à advocacia.
Então nós temos que pensar diferente. E outra coisa, nós não podemos também ficar esperando que essa coisa que foi criada agora, uma dívida monstruosa de honorários, que são alimentos, ficar para trás. Então o governo vai ter que dar outra solução. Não só essa. Eu acho que esse fundo é importante para daqui para diante, para doravante, vamos dizer assim. Mas para o passado, nós temos que ter outro, inclusive reajustar, porque estão recebendo R$ 80 congelados. Nós temos que reajustar. Eu fiz uma pergunta, o bom é que o senhor já puxou 3 ganchos. O terceiro gancho que o senhor puxou, relacionamento com o governo estadual. O senhor é primo do governador eleito Ronaldo Caiado. Não teríamos um risco de uma certa subserviência da OAB em relação ao governo estadual? Claro que não. Veja bem, o senador Ronaldo Caiado, e agora governador eleito, ele teve a trajetória dele. Você, Giovanni, é testemunha da nossa trajetória. Não só da trajetória dentro da OAB, mas anterior à OAB, o nosso sentimento classista. E na nossa trajetória, Giovanni é testemunha de que eu nunca fui teleguiado por ninguém, sempre fui independente. Então existe aqui posturas. Nós temos que analisar posturas dos homens públicos. Qual que foi a postura de Ronaldo? Ela já foi avaliada. A nossa será avaliada. Nós temos as posturas de independência, de respeito, de uma boa interlocução. E tenho certeza que isso vai acontecer. Agora, o que nós não podemos deixar é abandonar a advocacia. Quer dizer, fala-se, nós tivemos um momento que um ex-presidente ele renunciou à advocacia para ir para o governo. Isso não ocorrerá de forma alguma. Quer dizer, nós seremos eleitos, com certeza, presidentes da OAB, isso se a advocacia o permitir. Mas o senhor não acha que o senador Ronaldo Caiado, governador eleito, ele vai precisar do seu apoio pessoal em relação a uma fase conturbada? Nós sabemos que o estado de Goiás, ele não tem caixa, absolutamente não tem caixa nenhum para poder realizar tudo aquilo que foi prometido. E a Ordem, ela participa de vários conselhos importantes para a administração da gestão pública estadual e, com certeza, as considerações do presidente da OAB seccional e também das comissões será de grande importância. Ainda assim, o senhor acredita nessa total independência, na manutenção dessa total independência, que, como o senhor disse, eu sou testemunha dos anos anteriores, mas o senhor nunca teve tanto poder assim. Pois é, mas veja bem, você me conhece, Giovanni. Você sabe que jamais transigi com prerrogativas. Nunca transigi, nunca vou transigir. Então, no momento que o governo precisar de um apoio da Ordem, terá. Mas se aquele apoio for em detrimento da advocacia, não terá. Vocês conhecem o Alexandre. Veja bem, a atual gestão é concordista. O governo falou que estava em dificuldade e que não poderia receber o advogado durante o dia todo. A atual gestão concordou com a portaria, foi feita em conjunto com a OAB, que restringe o horário de advogado nos presídios, nas delegacias. Eu não concordaria com isso nunca, isso é problema do governo. Não interessa de quem seja o governador, porque se ele assumiu aquele ônus, ele vai ter que dar conta daquele ônus. Não é verdade? Veja bem, outra coisa preocupante, outra portaria em que determina que quando você chega com um alvará de soltura do seu paciente, do preso que você conseguiu aí do seu cliente, chega lá, tem 24 horas para cumprir o alvará. Isso não existe. Nós, no SAEG, nós já entramos em embate e conseguimos liberar imediatamente. Mas a OAB também concordou com isso. Então, o que eu vejo é questão de postura, gestão concordista. Tudo que for a favor da advocacia, com certeza nós vamos anuir. Mas o que for contra... O senhor abordou o relacionamento com o governo estadual, vamos falar sobre o governo federal, União. Nós tivemos uma participação da OAB nos eventos mais recentes, que envolvem, por exemplo, o impeachment de Dilma Rousseff, né? A Ordem dos Advogados do Brasil, ela exarou um posicionamento muito claro a esse respeito. O presidente que foi eleito agora, recentemente, pode ter que movimentar a sociedade de diversas formas. O senhor está pronto, aqui do estado de Goiás, para conduzir o conselho e discutir posições que possam afetar a democracia e a república? Estou pronto, sou um republicano, sou um democrata, a minha família, ela remota na história dela, a história da democracia e da república. Quer dizer,
os meus antepassados são reconhecidos na história de Goiás como os abolicionistas. Antônio José Caiado fez um grande trabalho em favor da abolição. Tanto é, quando veio a Lei Áurea, não existia mais a escravidão no estado de Goiás. E republicanos, que também participou e foi um dos primeiros senadores de Goiás na República. Então nós temos essa... E meu avô, Antônio Ramos Caiado, combateu na revolta da Armada, quando estudante ainda no Largo de São Francisco, e foi ferido por estilhaço de granada, defendendo a República, quando a Marinha do Brasil... ela sitiou a cidade do Rio de Janeiro e travaram aqueles combates na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, onde queria restituir a monarquia. Então, eu tenho tranquilidade, histórica inclusive, de defender a República, de defender a democracia, de defender o Estado democrático de direito. O senhor trouxe expressões muito bélicas. O senhor espera para 2019 e nos anos seguintes alguma perturbação na nossa República, no Estado de Direito, democrático de direito? Eu não trouxe nenhuma expressão bélica, eu trouxe história. Eu coloquei história. Então eu coloquei que, se necessário for, temos o perfil do enfrentamento. Porém, acredito que o país não vai entrar por esse caminho. Eu acredito na democracia e nós temos um governo eleito democraticamente e que acredito que isso será muito importante para os próximos tempos, para o próximo passo. Então eu acredito que não vai ter problema. Mas tendo problema, nós estamos preparados. Voltando para a nossa seccional. OAB no sentido das comissões. Amplia comissões, reduz comissões, fortalece comissões. Como é que nós podemos esperar essas comissões temáticas funcionar? Se você não sabe, a Ordem dos Advogados do Brasil tem um conselho seccional que discute as principais questões e possui divisões formadas de comissões temáticas, que discutem diversos assuntos, que têm uma série de autonomias para participar na sociedade, promover esse debate e que apresentam para o Conselho Seccional material de discussão. Algumas dessas comissões são obrigatórias, como a de Direitos Humanos, a Comissão de Prerrogativas, né? Outras, a comissão do... que faz as provas e dos estágios, né, e de admissão de novos advogados inscritos, e outras que são de escolha do presidente, ato específico do presidente. Pois bem, como é que o senhor imagina lidar com as comissões? Nossa, com muita felicidade e muita tranquilidade. Eu tenho comigo que nada é mais forte do que o coração de um voluntário. Nada é mais forte. O coração de um voluntário é a coisa mais maravilhosa. Olha, a comissão que eu presidi de prerrogativas tinha 39 membros que dedicavam tudo pela advocacia. E é isso que eu quero fazer. Eu quero fortalecer as comissões. Não vamos ter comissões políticas, porque eu vejo que agora criou-se tanta comissão, às vezes para atendimento político. Então vai haver uma redução? Vai ter uma redução, sim. Por quê? Porque o que importa é a qualidade das comissões, dar o apoio às comissões, dar o apoio logístico às comissões. Muitas vezes nós temos muita coisa, tem presidente de comissão que nem precisaria ter e que para atendimento político, e nós não queremos preocupar com isso. Nós queremos fazer o quê? As comissões de grande importância, de grande relevância para a defesa da advocacia. São os voluntários. A ordem existe, Giovanni, desde o seu nascedouro, pelo sentimento de voluntariado. O voluntariado é o que sempre norteou a ordem. E esse é um exemplo muito lindo, muito bonito, e a força que a OAB Brasil, a OAB sempre teve, foi no sentido do voluntário. Como ficou a questão da participação da mulher advogada no contexto do comando da sua chapa, participação do Conselho, participação da CASAG, e o que o senhor imagina para essa mulher advogada durante esse período de 3 anos? Eu tenho uma felicidade muito grande que tem ao nosso lado várias mulheres guerreiras, determinadas e que vão fazer parte da nossa chapa, e muitas outras jovens que ainda pela cláusula de barreira não podem fazer parte da nossa chapa, mas que estarão conosco na gestão com todo o espaço necessário. Não é aquela questão de feminismo nem nada, é questão de trabalho. Sabe o que eu valorizo, Giovanni? Eu valorizo o trabalho.
pessoas que trabalham, pessoas aguerridas. Então, toda aquela mulher que quer trabalhar, que quer defender a advocacia, que quer defender a mulher advogada, ela terá todo o nosso respaldo e o nosso respeito. Sabe por quê, Giovanni? A minha família é uma família feita por mulheres. O grande trunfo da minha família foi quando a Claudina Fagundes, minha bisavó, que era de São Paulo, que veio para Goiás e falou aqui, meus filhos todos têm que estudar. Meu avô teve que estudar, foi estudar lá, o Brasil Caiado. As filhas dela, naquele tempo, falavam 3 idiomas e eram professoras. Em 1870, nós já tínhamos família, da minha família, mulheres que não eram só donas de casa, mas mulheres que davam aula e ensinavam as pessoas. Então, esse sentimento da defesa da mulher é um sentimento familiar. Mas como que ficou a participação dela no conselho, na CASAG e na diretoria? A participação das mulheres é uma participação... Eu estou falando em número de participação. A questão vai ter mais de 30%. Vai ter mais de 30%. Vai ter mais de 30%. Essa questão numérica, eu acho até assim... e os 30% não são mulheres igual a gente vê aí para câmaras dos deputados, para poder preencher lugar, não. Mulheres guerreiras, mulheres determinadas, mulheres que sabem defender a advocacia. Comissões como, por exemplo, diversidade sexual e liberdade religiosa, vão ter espaço ou o senhor quer readaptar dentro de direitos humanos? Eu acredito que a Comissão de Direitos Humanos é uma comissão linda, maravilhosa, né? É uma comissão que defende todas as matizes. Ela é uma comissão que sempre foi uma das comissões permanentes da OAB, né? Você falou diversidade sexual e qual outra? Diversidade sexual, liberdade religiosa. Liberdade religiosa. Sei lá, eu tenho que estudar mais, aprofundar mais sobre esse tema, né? Eu acredito que podem até permanecer essas comissões, né? Porque elas fazem parte do dia a dia e o debate atualmente envolve muito isso. Mas eu gostaria que nós não tivéssemos, o debate eu acho que ele deve existir, mas que não tivéssemos essa questão de tentar segregar e separar grupos. Porque é aquilo que eu vejo. Eu não quero aquela questão que nós vivemos nos últimos 20 anos. É o rico contra o pobre, é o hétero contra o homo. Essas questões eu acho que elas não são tão contundentes. Então, por exemplo, o senhor imagina talvez uma comissão, por exemplo, do advogado sindical, talvez estaria também dentro dos direitos humanos, ou ela teria uma plataforma própria? Poderia estar, né? Mas é uma questão mais ampla, né? Essa questão das comissões, então, ainda não é algo que o seu grupo discutiu? Nós discutimos o seguinte, que nós vemos hoje que existem comissões eleitoreiras, quer dizer, que colocam uma situação aí de arrumar cargos dentro da ordem. Eu acho que não é por aí. Como fica o porte de arma para advogado? Qual a posição do senhor e como que o senhor imagina que o grupo do senhor deve tratar se por acaso vocês comandarem a ordem a partir do ano que vem? A minha posição é conhecida, extremamente conhecida. Já na Conferência Nacional da Advocacia, há 6 anos atrás, no Rio de Janeiro, eu discursei e defendi o porte de arma para o advogado. Por quê? Porque eu entendo o seguinte, o advogado, se ele necessitar, ele passando por todos os critérios, tem que ser deferido. Não está num delegado da Polícia Federal, que é o superintendente, em deferir. Mesmo porque o advogado, muitas vezes ele está do lado de cá e o delegado do lado de lá e ele defendendo seu cliente. Então o que acontece? Como que alguém, que às vezes eu entrei num atrito ali na defesa do meu constituinte, ele vai ter a prerrogativa de falar se eu posso ou não posso andar armado. Se eu já passei pelo critério psicotécnico, se eu já provei que eu sei manusear uma arma e que eu não tenho antecedentes criminais. Então, eu entendo o seguinte, para o advogado tem que ser igual carteira do Detran. Você passou em todas as etapas, o diretor do Detran tem que te deferir. E esse é o posicionamento que eu tinha há 8 anos atrás, há 10 anos atrás, tenho hoje e vou defender. E vou levar uma proposta para o presidente eleito. Já vou levar, porque eu sou ousado. Veja bem, quando eu estava no movimento estudantil, que a faculdade falaram que ia fechar o curso de Direito da faculdade que eu estudava, a faculdade de Anhanguera, eu falei com o Ronaldo, que era deputado federal, e falei, Ronaldo, eu preciso de uma audiência
com o ministro da Educação, Paulo Renato Souza. Por quê? Porque quem fecha é a caneta do ministro, quem não deixa fechar é a caneta do ministro. E uma semana depois, tínhamos audiência e fomos lá. E o professor Joveni Cândido de Oliveira, ele me falou, quando se transformou em centro universitário, me deu um telefonema e falou: Alexandre, você assentou o primeiro tijolo naquela reunião, que nós nunca imaginávamos que conseguia com o ministro da Educação. Eu sou ousado, sempre fui. E vou o quê? Buscar o presidente da República e falar: presidente, imediatamente, não precisa de fazer lei, basta determinar ao seu diretor-geral da Polícia Federal que todo advogado que requerer, que tiver os requisitos preenchidos, seja deferido. E depois se preocupa com fazer a lei. Essa é uma realidade, porque o critério está lá, está subjetivo, no superintendente da Polícia Federal, entendeu, Giovanni? Aí ele faz ou não, mas se tiver uma orientação do presidente ao diretor-geral, falar: olha, o advogado que chegar e passar por todos os critérios tem que ser deferido. Deixa eu te perguntar como que ficaria a posição sua enquanto presidente em razão de certas diferenciações que tem de acesso aos órgãos do Ministério Público e aos órgãos do Poder Judiciário da entrada do advogado. Aquela discussão sobre o advogado tem que se apresentar, passar pelo mesmo que a população normal tem que passar, dos detetores de metais e etc., sendo que juízes e promotores não precisam passar. Eu vou fazer de acordo com o artigo 6º do nosso estatuto, da nossa lei. Não existe hierarquia nem subordinação entre magistrados, membros do Ministério Público e advogados. Mas isso não é só para o processo judicial em si? Pois é, mas não falou que não é para outras coisas. Então o advogado tem que ser tratado da mesma forma. Veja bem, não existe justiça sem advogado. Não existe. Pode o juiz estar lá na audiência, o Ministério Público pode estar lá, e na questão criminal, se não tiver o advogado, o réu não pode seguir. Como que vão ter justiça sem advogado? Então, tem que tratar, é o que eu falo, tem que ter interlocução. Nós vamos interagir nós vamos ter interlocução com o presidente do Tribunal do Trabalho, com o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, na Justiça Federal, para poder melhorar essa situação. E nós sabemos o caminho. Nós temos essa certeza. Doutor, conselho de ética. O que o advogado pode esperar da sua gestão em termos de conselho de ética? Pode esperar o indeferimento liminar de aceite da representação, quando ela mostrar o indício de quê? Que é um recalque, às vezes, de um constituinte contra o advogado. Isso nós não podemos permitir. A OAB ser transformada em tábua de chicote do constituinte insatisfeito contra o advogado. Eu já vi situações na OAB em que o advogado foi pressionado pela ouvidoria a dar um dinheiro para o cliente e o processo desaparecido no fórum. Falou: não, o dinheiro está lá, o cliente está com dificuldade, pressionando o advogado a pegar do bolso dele e dar um cheque para o dia que acharem o processo que estava perdido no Poder Judiciário, ele receber para ele. Ué, que OAB é essa? Que gestão é essa? Então, o que eu falo? Nós temos que defender o advogado. E o advogado que cometer os erros mesmo, esse será severamente punido. Porque nós não podemos admitir o locupletamento. Isso prejudica a questão dos alvarás. O advogado, às vezes, tem juiz aí que não estão permitindo que o advogado retire o alvará e repasse para o seu constituinte. Isso é uma aberração, porque existem os maus, eles querem igualar na mesma tábua rasa. Nós não permitiremos isso. Então, o que eu falo? O Conselho de Ética da nossa gestão será firme, duro, com o advogado que cometeram realmente os erros, mas não aceitará ser cabo de chicote de cliente insatisfeito. Doutor, temos 3 minutos para encerrar o nosso programa. Eu tenho 2 perguntas que são importantíssimas na minha concepção. Primeiro, o relacionamento que o senhor espera ter com o Ministério Público e com o Poder Judiciário face a esse momento que passa a nação questionando privilégios e excessos por parte de todo o aparato público. Nós tivemos recentemente esse evento em que o Poder Judiciário entendeu de trazer certas situações que a Ordem dos Advogados ela se colocou de forma contrária. E com isso nós temos ali hoje uma situação de antagonismo entre algumas pessoas do Poder Judiciário para com a Ordem. Como é que o senhor imagina o seu relacionamento, tendo em vista que também precisa ser questionado de acordo com o interesse da sociedade, os excessos? É uma questão de postura, Giovanni. Veja bem, quando
o presidente da OAB resolveu fazer uma passeata, ele foi para as escadarias da Assembleia e o outro, que é pré-candidato também de outra chapa, e ficaram degladiando entre si. No mesmo dia, eu manejei um procedimento de controle administrativo e protocolei no CNJ. Por quê? Aquela matéria que ainda não foi enviada, ela pode ser enviada a qualquer momento. Então, o que eu pedi? Que não envie a matéria. Por quê? Porque a questão maior, para a advocacia, no meu modo de ver, para a sociedade é a questão de... O senhor enviou enquanto presidente do SAEG? Como presidente do SAEG, está lá no CNJ. Então foi a questão de procedimento, de postura. Eu não fui para a rua fazer gritaria, eu fui no lugar certo, judicializar. Então o que acontece? Para essa questão aí, e eu não recebi retaliação nenhuma, porque eu fui no CNJ. E o CNJ vai dizer se tenho razão ou não, porque o que me preocupava foi o anúncio de meio horário e de demissão de funcionários. A outra questão é a questão da sociedade, realmente importante, que é um valor volumoso. Mas o que mais atingiria a advocacia, e a minha preocupação, é a redução do horário e funcionários. Então nós temos que ver a postura. Não faço palanque, eu faço ação. Quanto ao relacionamento durante essa campanha, nós temos só mais 2 minutos. O senhor tem 1 minuto para colocar como que o senhor se compromete a conduzir esse período eleitoral. Nós tivemos uma campanha eleitoral majoritária muito ruim, com muitas agressões, com muito fake news, com muitos impropérios, que se preocupavam mais em desfazer da outra parte do que de construir uma proposta. Como é que o senhor imagina conduzir o senhor e a sua equipe, o seu grupo, no processo eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil? Não estamos preocupados com desfazer de ninguém. A própria gestão está aí mostrando o que é. Quer dizer, a oposição, outro lado, ela está buscando mostrar que tem que voltar ao passado. O senhor é a terceira via? Pode ser primeira via, terceira via, não sei. Eu sou aquela via que quer dar voz à advocacia. Então a nossa campanha será toda em prol da advocacia. Nós queremos enfrentar o debate, o bom debate, combater o bom combate. É essa a nossa propositura. Quer dizer, nós queremos dar a voz para a advocacia que ela não tem mais. Colocar a advocacia num estado altivo, num estado melhor, um estado melhor posicionado. É isso que nós temos que fazer, porque a advocacia, dizia o candidato que foi eleito na última gestão, estava de cabeça baixa. Hoje ela está rastejando pelo fora. Então essa é uma questão. Nós temos que colocar. E quem tem realmente independência para fazer isso? Quem tem cátedra para fazer isso? Quem tem conhecimento disso aí? É aquele advogado que peregrinou anos a fio no interior de Goiás, que conhece todas as gestões da capital. É aquele advogado que bebe o café com o advogado lá do interior, lá na sua banquinha de advogado muito simplesinha, e que veio do interior. Sou de Formosa, nasci em Formosa, vivi minha infância toda lá em Formosa. Meu pai advogou em Formosa muitos anos. Sou filho de advogado, sou neto de advogado e tenho filho advogado. Tem uma história na advocacia, e essa história eu nunca renegarei ela. Por quê? Porque é a história que nós temos que fazer, usar essa história para o benefício próximo da advocacia. É isso que eu penso. Chegamos ao final do nosso programa. Com vocês, Dr. Alexandre Ramos Caiado. Acho que todos nós saímos dessa entrevista conhecendo o senhor muito mais profundamente. Eu já o conhecia, né? Mas foi muito bom ouvi-lo. E deixo aí a câmera, o senhor tem aí 30 segundos finais para fazer aquilo que o senhor entender que seja sua apresentação, suas considerações finais. Giovanni, eu agradeço aqui ao convite e digo a toda a advocacia de Goiás, se você não está satisfeito com o que tem aí, não está satisfeito com o que era e quer uma alternativa, nós podemos e seremos essa alternativa. Nem passado, nem presente. Um futuro melhor para a advocacia. Um futuro brilhante de quem conhece e sabe defender a advocacia. É isso que eu peço. A reflexão neste momento importante, porque serão 3 anos a consequência do voto. Muito obrigado, Alexandre. Foi um grande prazer poder ouvi-lo e compartilhar das suas ideias, do seu posicionamento. Mas principalmente, foi um prazer trazer tudo isso para você, telespectador, e eu espero que você esteja conosco nos nossos próximos programas. Forte abraço, que Deus o abençoe.